Boa noite, pessoal. Boa noite, Nelson. Boa noite. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom e com você? Tudo certo? Tudo bem. Obrigado por aceitar o convite aí. Obrigado a você pelo convite, obrigado aí pelo pessoal que está nos assistindo também, dando uma força, prestigiando. É Bom, um prazer pessoal, estar aqui falando com você. o Nelson é um grande professor que eu tive, além de um professor extraordinário, se tornou um amigo, né? Tive a oportunidade de trabalhar um período aí da minha graduação junto com ele. E o Nelson acabou de chegar de Harvard, né, Nelson? É, O coronavírus voltei. pegou por calça curta lá, né, Nelson? Tive que voltar antes, fazer o Pois quê, né? é. E aí eu convidei ele para a gente bater um papo do impacto do coronavírus na gestão dos municípios, né? Sobretudo em relação à economia. Então, eu gostaria de pedir para o Nelson também se apresentar brevemente. E a primeira pergunta que eu queria começar, Nelson, é que diante de uma circunstância igual essa que a gente está, o gestor público local, além de todas as preocupações na prestação de serviços que a prefeitura precisa fazer, ele precisa ter uma preocupação com a geração de emprego e renda, né, e compreender a prefeitura como uma indutora do desenvolvimento local. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e, com toda a experiência aí que você teve na gestão pública, falar um pouco de como é que você está enxergando esse cenário hoje nos municípios. Tá. Bom, então de novo aí boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu realmente, como o Dudu falou, eu fui professor dele, depois fiquei amigo dele, foi ótimo, tal. A gente tem uma convivência muito boa. Enfim, e aí eu sou professor de economia, né, na Fundação Getúlio Vargas. Já dei aula em outras escolas também, já fui professor da PUC, e agora eu estava fazendo um trabalho como pesquisador visitante lá em Harvard, que eu continuo fazendo, né, sobre estrutura produtiva, mercado de trabalho, impacto sobre emprego, mas eu estou fazendo daqui agora, né, porque, enfim, né, lá a escola está toda fechada também, então, né, não adiantava nada eu ficar muito tempo lá. Mas eu trabalhei um tempo, né, como economista, né, eu trabalho hoje com desenvolvimento econômico, macroeconomia, mas eu trabalhei também muito tempo com gestão de recursos humanos no setor público. Eu trabalhei no governo federal, fui diretor lá da área de recursos humanos, então conheço um pouco também dessa seara, né? E eu sou professor do curso de administração pública lá na GV, então eu estou bem enfronhado nessas questões de gestão pública e tal. Né? E realmente os municípios estão passando por um momento bem complicado, né? Porque eles são, assim como os estados, né? Quem provê serviços diretamente à população, né? O governo federal, ele na verdade é muito mais um formulador de políticas, né? E executa algumas delas, mas as políticas que envolvem uma quantidade maior de pessoas, que afetam mais diretamente o público, são justamente ofertadas pelos estados ou pelos municípios, né? E esses estados, né, e esses municípios agora, né, os estados e os municípios em geral, inclusive, né, agora com a epidemia, eles estão sendo muito demandados, né, porque você tem serviços de saúde que eles têm que prestar, você tem serviços de segurança, você tem os serviços de limpeza. Imagina o que você tem que dedetizar e tem que, de certa forma, desinfetar as vias públicas, né? Tá certo? Tem a questão da assistência social, então as escolas estão tendo que se adaptar a essa e ensino à distância para quem continuou com as aulas, né? Então, sem todo vamos dizer, um crescimento da demanda por serviços públicos que bate nos estados e municípios, né? E eles estão tendo também ao mesmo tempo que tem essa demanda mais crescente por recursos, eles têm uma queda de arrecadação, porque o nível de atividade despencou no Brasil, né? Vai ser a maior queda do PIB da história. Isso tem um reflexo na arrecadação. Né? E vai ter uma queda da arrecadação agora muito grande. Então, eles realmente estão num quadro muito difícil, né? Então, e aí você pega aquela família que tinha dinheiro para pagar um plano de saúde, um colégio privado, hoje está numa situação em que vai começar a demandar cada vez mais o serviço público, né? E nesse Exato. cenário de queda de arrecadação,
a capacidade de ofertar esse serviço público também vai ser menor, né? Então, diante disso, Nelson, como é que você enxerga essa situação, assim? Onde a gente pode olhar para as prefeituras e pensar onde que a gente pode enxugar gastos aqui que não atrapalhe esses serviços que são essenciais? Então tem algumas possibilidades, né? Quer dizer, a primeira é que as prefeituras vão ter que ser mais, digamos assim, eficientes, né? Tá certo? Elas vão ter que pensar bem no seu quadro de pessoal, vão ter que pensar nas atividades que elas desempenham, tentar cortar o máximo possível que tiver de excesso, né? De desperdício, digamos, né? Tá certo? Quando eu falo pensar no seu quadro pessoal, não é porque vai ter que mandar a gente embora, não é isso, mas você precisa fazer um planejamento do que eu chamo de força de trabalho, de quantos funcionários você precisa, aonde que eles devem ser melhor alocados, né? Quanto que você precisa também em termos de perfil, o que, que você precisa desenhar de perfil para eles, qualificar, quer dizer, você pode fazer uma distribuição, quantos você precisa contratar, você precisa planejar melhor tudo isso, né? Quantos vão se aposentar, isso tudo. Então, isso vai ser importante. Um segundo ponto importante vai ser a questão de que as prefeituras, né, elas têm ao contrário do governo federal, os governos estaduais e as prefeituras, eles não têm capacidade de emitir moeda, né, de Uhum, emitir títulos, eles podem se endividar, né, mas eles têm que contrair empréstimos, muitas vezes esses empréstimos dependem de um aval, né, de uma aprovação também do governo federal para eles conseguirem esses empréstimos, então não é uma coisa tão fácil. Então, o que eu acho que as prefeituras vão ter que fazer, além de ajustar suas despesas, né, é buscar formas de reduzir as suas despesas com o pessoal, tal, esse controle melhor que eu te falei, né, ver muito bem uhum, quais são as atividades que vão ser desempenhadas, elas também precisam buscar reduzir a despesa com juros, precisam tentar renegociar suas dívidas com o governo federal, porque a gente está passando por uma solução não, uma situação que é absolutamente inédita, né? Você uhum, nunca teve no país um quadro desse, né? Com um impacto social tão grande, com um impacto econômico tão grande, né? E uhum, então a gente tem que ter um tratamento especial também para essa situação. As prefeituras deviam depois se unir e buscar, né, junto ao governo federal, maior prazo para pagar suas dívidas, com taxa de juros menor, tudo mais, porque agora a despesa está sendo muito grande. uhum. Ô, pessoal, só queria pedir desculpa por uma falha técnica, que a transmissão ela vai ser feita só no Facebook e no Instagram, por uma falha técnica que não deu certo. Mas vamos lá. Nelson, e esse pacote que o governo federal fez aí para os estados e municípios para compensar as perdas de arrecadação de ICMS, de ISS, né, os 65 bilhões, aqui no caso de Poços de Caldas, por exemplo, nós vamos receber 18 milhões e meio, parcelado em 4 vezes, né? O que não chega nem perto, né, da queda de arrecadação. Então, é um momento que a prefeitura, ela, mesmo com a ajuda do governo federal, ainda vai ter dificuldade até de cumprir folha de pagamento, de cumprir todos esses serviços essenciais. Como que você acha que o governo federal poderia ajudar mais as prefeituras nesse momento? É, primeira coisa, ele deveria fazer com que esse recurso chegasse logo, né? Quer dizer, em função de que o projeto de lei agora vai ser sancionado, tal, etc., esse processo todo demorou muito tempo, né? E Uhum, as prefeituras já estão gastando há muito tempo esses recursos, né? Porque a uhum, epidemia está aí desde o início de março, né? Tá certo que ela vem crescendo, né? Quer dizer, nós já estamos no começo de julho, a gente tem aí praticamente 3 meses já, né? Tá certo? De pandemia. uhum, Então, a primeira coisa deveria ter chegado mais rápido. Segundo, que o volume de recursos que está chegando é insuficiente, como eu falei para você, né? A boa parte dos serviços, ou vamos dizer, da demanda por serviços decorrente da pandemia, atinge os estados e municípios, não é a União, né? E uhum, o único ente dentro do país, né, da que a gente chama da federação, que pode criar moeda ou lançar títulos, enfim, consegue aumentar o gasto com maior facilidade, é a União. Então, nesse momento, os estados e municípios dependem muito dos recursos da União. Então, ela deveria uhum, estar transferindo um volume muito maior e mais rápido para os estados e municípios, né? perfeito.
Perfeito. E a nossa economia aqui em Poços, Nelson, ainda é uma cidade com um perfil bastante turístico, né? Então, a dinâmica comercial na região central é voltada para o turismo, uma grande rede hoteleira, né? Que vai ser um dos últimos setores a voltar. E de todas as 50.500 carteiras assinadas aqui em Poços, 20% estão no comércio e 40% estão no serviço. Então, quer dizer, 60% estão em comércio e serviço, que são os setores mais afetados aí. Como é que está sendo o impacto do coronavírus nesses setores, né, em âmbito nacional? Então, no de turismo, com certeza é muito forte, né? Então, a arrecadação, assim, o movimento que vocês devem estar tendo nesse setor, a arrecadação para a prefeitura em relação a isso, quer dizer, os empregos, os empresários devem estar sofrendo muito, Uhum, porque esse é um setor que está realmente bastante parado, quer dizer, as pessoas deixaram de viajar, tal, né? E, enfim, então isso realmente é sempre ruim você depender de uma coisa só numa região, né? Depender muito de um setor só, de uma atividade só. É bom uhum, sempre diversificar. Então isso fica como lição, né? Poços de Caldas seria bom não depender apenas do turismo, mas diversificar para ter outras atividades também, né? uhum, E no restante do país, o que está ocorrendo é que esses setores eles estão sendo muito realmente prejudicados, mas com nuances, né? Quer dizer, com diferenças tal. Quer dizer, quando você olha para o setor de alimentação, ele é um setor que está menos mal que os outros. Assim como o setor de comércio eletrônico, assim como o setor de transporte, não transporte de pessoas, mas transporte de mercadorias, e esse setor de entrega, de delivery e tal, porque hoje está todo mundo o comércio eletrônico, então isso está funcionando bem. Certo? Agora, se uhum, você olha o outro transporte, que é de pessoas, o transporte que é de carga, de certa forma, lógico também, mas que não seja o destinado ao comércio atender a demanda do comércio eletrônico. Se você olha o setor, eu falei de carga, falei de turismo, falei de transporte aéreo, né? Tá certo? Se você olha outros tipos de serviço, como serviços pessoais, por exemplo, né? uhum, Cabeleireiro, manicure, tá certo? Academia, né? Tá certo? Todo esse tipo de diversões em geral, né? Esse setor está muito afetado, porque as pessoas estão ficando em casa, né? Boa parte delas. Então, uhum, ainda mesmo que em Poços de Caldas já tenha aberto um pouco o comércio e tal, não é o mesmo volume que era antes, né? uhum, uhum, E é uma decisão até um pouco perigosa, né? Tá certo? Acho para a pessoa sair e tal e tudo mais. Então, o que acontece tirando esses setores que eu falei no começo, de comércio eletrônico, entrega, alimentação, tal, os outros estão realmente sofrendo muito. E uhum, isso tem depois um impacto na indústria, né? Porque se as pessoas perdem seus empregos, as empresas vão deixar de comprar bens para vender, as pessoas vão deixar de gastar, então tem um impacto na indústria também. Para todo mundo a coisa é muito difícil, né? E isso está sendo no Brasil inteiro. É uhum. um momento em que a gente vai ter uma queda muito grande no nível de atividade, como eu falei, infelizmente, e o governo federal deveria estar ajudando muito, não só as prefeituras, mas as empresas e os trabalhadores também, mais do que ele está fazendo, né? Uhum. Nelson, a questão do desemprego agora é uma coisa impressionante, né? Aqui em Poços, o CAGED, que a gente olhou de janeiro até abril, nós perdemos 3.000 carteiras assinadas, e esse é um fenômeno que se reproduz no país inteiro. Nós já Exato. tínhamos uma questão muito preocupante no desemprego, né, com toda essa queda que a indústria teve nos últimos 20, 30 anos no país, todo o tecido produtivo que foi se desmantelando, e diante dessas circunstâncias, a gente passa a pensar, em momentos como esse, nós não temos capacidade de reação, capacidade de resiliência nenhuma, né? A gente teria que desglobalizar essas cadeias produtivas e passar a produzir aqui muitas das coisas que a gente consome, que a gente usa no dia a dia, né? Para geração de arrecadação, de emprego, de renda. E aí eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, como que também as regiões podem fazer isso, né? Você já desenhou um plano de desenvolvimento para o país aí, junto com o Ciro na época, e as regiões, elas também podem desenvolver setores, né? Qual o papel das prefeituras em conjunto para poder identificar setores em que nós possamos produzir aquilo que a gente tem algum tipo de vantagem comparativa, que nós temos alguma demanda interna? É, então você tem toda a razão no seu argumento, né? O que o Eduardo estava falando é que eu fui coordenador do programa de governo do Ciro, né? Eu não tinha falado no começo,
mas ele falou agora, então, nas eleições presidenciais, nas últimas eleições presidenciais. Enfim, então ele tem toda a razão, porque esse é um movimento que a gente vai ver no mundo, né? Assim, os países vão se tornar mais protecionistas, eles vão tentar defender a sua indústria, já estão defendendo agora, né? Tá certo? Então, realmente, você vai ter parece que uma reversão nesse movimento globalizante que a gente teve até agora, pelo menos em termos de mercadorias e tal. Eu acho que ainda você vai ter uma demanda muito grande por, vamos dizer, uma pressão muito forte, ainda bem, tá certo, de vários países na questão ambiental, né, na questão da desigualdade, isso vai ser uma coisa meio global. Mas do ponto de vista da produção, tal, os países vão tentar se voltar, né, tentar se fortalecer. Você vê o que aconteceu com o Brasil agora, que a gente não tem respirador, não tem outros equipamentos médicos, tá certo? Não tem, tá longe, né, da tecnologia de desenvolver vacina, ainda que os heróis aqui da Fiocruz, do Instituto Butantan, né, que conseguiram ainda, das universidades, conseguiram manter alguma estrutura de pesquisa, estão tentando trabalhar também nessa linha. Mas a gente perdeu muito isso. E outros países também perderam. Perderam não, também perceberam, né, que precisaram se fortalecer e resguardar para atender a sua população. Então isso vai acontecer, né? Pensando que isso vai ser uma tendência mundial, como é que isso tem um impacto local, né, numa região ou em Poços de Caldas, por exemplo, né? Tá certo? Quer dizer, a primeira coisa é tentar ver as suas vocações, né? Tá certo? Então, a vocação de Poços de Caldas, ela tem o turismo, tem uma indústria de alimentos que eu me lembro muito bem, né? Que é uma indústria competitiva, né? Em vários setores do alimento, então isso tem que manter e poder fortalecer mais. A outra coisa é ver quais seriam, né, os interesses da cidade em desenvolver, né, setores que usariam uma tecnologia limpa, que isso é uma coisa muito importante na atualidade, né? Até questões ambientais, até questões de mercado, as pessoas vão cada vez mais consumir coisas que sejam produzidas de forma limpa, né, com uma energia limpa, e tentar identificar, então, áreas que criassem empregos, né, empregos razoáveis, empregos bons para ter uma classe média de novo, né, tá certo? E buscar montar programas para desenvolver esses setores, né? Ver como é que se poderia atender a região, trazer um estímulo para que aqueles caras mais competitivos, mais eficientes se exportem, né, a sua produção. Tudo isso depende de um programa de desenvolvimento local, né? E Que a onde entra o prefeitura devia papel, fazer. onde entra o papel das compras públicas nesse desenvolvimento que você está falando? Então, as compras públicas, elas são um mecanismo, né? Quer dizer, deixa eu explicar melhor. As compras públicas, né, correspondem a tudo aquilo que o governo compra para fornecer, tá certo, para a população, ou quando ele produz alguma coisa, quando ele faz algum investimento, ele compra alguma matéria-prima, tal. Isso é o que a gente chama de compras públicas, né? Existe uma legislação do país que diz que o setor público ele tem preferência, né? Na verdade, agora o Ministério da Economia mudou isso recentemente, né? Mas sempre teve uma legislação no Brasil que dizia que o setor público ele vai comprar preferencialmente do produtor nacional. Por quê? Porque o produtor nacional ele quer justamente estimular a produção no país, né? É uma forma de você fazer isso. Não é só o Brasil que faz isso, tá? Todos os países fazem isso. Os Estados Unidos, por exemplo, faz isso o tempo inteiro. Ele tem uma política lá de compras públicas que estimula, que dá vantagens para quem compra do produtor nacional, né? Então é uma forma de você estimular a produção também através da prefeitura, é fazer isso, né? Por exemplo, no caso da prefeitura, você pode fazer um programa de estímulo à compra de produtores locais, né? Tá certo? Nacionais, mas além de nacionais, locais, da região, tudo mais. Porque, queira ou não, o governo é um grande comprador, ele compra as coisas em grande quantidade, né? Ele compra um volume, tá certo? Quando ele entra para fazer uma compra, normalmente ele consegue mudar a demanda de um setor, né? Tá certo? Então, isso é importante a prefeitura ter claro e atuar nesse sentido. É uma política também de desenvolvimento local, essa de você usar a compra pública. Perfeito.
Ô Nelson, então até tem um pessoal perguntando aqui, quer dizer, os municípios, a capacidade de arrecadação caiu demais e nós estamos sem capacidade, né, de promover as políticas necessárias para o momento. E aí, a resposta que você trouxe no começo é que o governo federal tem que fazer o seu papel, né, e as transferências necessárias para que a gente possa realizar essas políticas. Agora, a pergunta que o pessoal tem feito aqui é o seguinte: onde o governo federal vai arrumar esse dinheiro, né? Até o Rodrigo Reis perguntou aqui, ó, na opinião de vocês, qual a opinião de vocês sobre a emissão de moeda? Quais seriam os mecanismos, na sua avaliação, melhores para que a gente conseguisse financiar todas essas políticas com a queda de arrecadação que nós tivemos? Tá. Então, uma pandemia como essa implica num crescimento dos gastos muito grande, seja do governo federal, do estadual, do municipal, de todos eles. Como a gente está falando, o governo federal é que tem a condição de criar recursos, né, para financiar isso. E ele tem autorização já dada por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada, que é a chamada PEC do orçamento de guerra ou de calamidade, que ele pode fazer tudo isso, né? Quer dizer, pode fazer várias coisas, uma que eu vou falar não está prevista. Mas veja bem, o governo, né, federal, ele tem três formas que ele pode se financiar, né? Tá certo? Ele pode aumentar os impostos, né, que é uma coisa que no curto prazo não tem como fazer. Eu acho que até a médio prazo ele deveria aumentar o imposto sobre os mais ricos, que eles deviam dar uma contribuição maior até por causa da pandemia, mas não é uma coisa que se faz no curto prazo, não é de fácil aprovação, tudo mais. Essa é uma forma de financiar, mas que agora não é imediata. A segunda forma é através do que a gente chama de venda de títulos junto ao mercado, certo? Então o Tesouro emite um título, o Tesouro é o caixa do governo, né? E é quem pode emitir títulos, né? Ele vende um título para o mercado compra esse título e coloca dinheiro, entrega dinheiro para o Tesouro bota dinheiro no caixa dele, o chamado caixa único do Tesouro, que fica lá depositado no Banco Central, e ele usa esse dinheiro para financiar as suas despesas, para pagar as suas despesas. Mas aí você está criando dívida junto ao mercado. Por exemplo, esse ano está previsto um déficit de 670 bilhões, parece, do governo. É algo como 10% do PIB, quase. Né? Se o PIB cair e tal, vai chegar a quase 10% do PIB. Como o PIB vai cair, deve chegar num valor próximo a isso. Quer dizer, é muito dinheiro. E isso aumentaria a dívida pública, provavelmente, em X%, quase isso, tá certo? Né, no mercado. Tem muita gente prevendo que ao final da pandemia a dívida pública chegue em 90% do PIB, 95%, tal, tudo mais. Isso é um problema lá para frente, mas não tem outro jeito agora, né? Mas aí depois lá na frente o que o governo vai querer fazer é um ajuste, dizendo, olha, né? Eu agora tenho que fazer um ajuste porque a dívida aumentou muito. Mas se você fizer um ajuste no momento de crise para sair da crise, a tendência é você continuar crescendo pouco. Não é o momento de você fazer um ajuste quando você está em crise, porque aí você vai cortar mais despesa ainda, quando a recuperação da economia, na verdade, ela vai depender do investimento público, que não vai ter investimento privado. Por que o setor privado vai investir num cenário de terra arrasada? Né? Quem vai investir é o setor público. Então você precisaria, na verdade, não cortar a despesa, pode até tentar cortar a despesa corrente e tal, de pessoal, isso, aquilo, mas despesa de investimento teria que aumentar. Né? E nós vamos ter esse conflito lá na frente. Tá? Então, o que acontece? A única solução viável, né, tá certo, nesse cenário, né, seria o governo usar a terceira forma de se financiar, que não está prevista hoje na legislação, mas assim como fizeram uma PEC constitucional para fazer várias coisas, deveriam ter incluído isso na PEC também, né? Não incluíram, tá? A outra possibilidade é o Tesouro Nacional, ao invés de vender os títulos para o mercado, vender os títulos para o Banco Central. Tá? Quando ele vende os títulos para o Banco Central, o que acontece? Ele está criando uma dívida com outro ente dentro do governo, certo? E essa dívida, logicamente, se é com um ente dentro do governo, não é com o mercado, ela pode ser paga mais espaçadamente ao longo do tempo, com uma taxa de juros menor e tudo mais, né? Você está negociando o governo com o governo, né? São dois primos que estão intimamente ligados, né? Quando o Tesouro faz isso, vende um título para o Banco Central, o que o Banco Central entrega em troca para o Tesouro? Moeda, certo? Então é isso que a gente fala de financiar a despesa do governo através de
expansão monetária, expansão da quantidade de moeda em circulação, certo? Certo. O Tesouro vende um título para o Banco Central entrega a moeda para o Tesouro e o Tesouro vai pagar suas despesas com esse dinheiro que vai entrar no caixa do Tesouro. Né? E isso geraria inflação? Isso geraria inflação? Então, se você tivesse uma economia superaquecida, né, quer dizer, com a demanda elevada tal, e você coloca mais dinheiro em circulação, você está facilitando, nesse caso, né, a possibilidade, digamos, de aumento de preços, porque você está facilitando as transações, colocando mais dinheiro. Mas isso depende, no fundo, da demanda no mercado, né? A procura por bens, tal, serviço está muito aquecida. No quadro que a gente está vendo, na verdade, uma queda brutal do nível de atividade. Nos últimos 2 meses, por exemplo, abril e maio, ontem saiu esse número, inclusive, sobre maio, a inflação foi negativa, que é o que a gente chama de deflação. Quando tem deflação, ou inflação negativa, que é a mesma coisa, a gente tem. Isso é um sinal de uma queda muito grande do nível de atividade, certo? Então, não tem nenhuma pressão, tá certo, inflacionária, porque como que os empresários vão aumentar o preço numa situação em que ninguém está comprando nada, tirando alimentos, essas coisas mais essenciais, certo? Né? Você não tem uma situação dessa. Então, não tem por que se preocupar com inflação nesse momento, em função dessa medida, tá? Então, quer dizer, aqui a gente conversa com os amigos comerciantes, todo mundo que reabriu depois que liberou, o movimento caiu demais, né? Isso é um consenso, não tem lugar nenhum onde está tendo uma demanda igual tinha anteriormente. E se tiver mais dinheiro em circulação por conta disso, a inflação pode ser que ela não aconteça nesse momento. Agora, a pergunta que eu tenho é a seguinte: você falou de que a relação dívida-PIB estava um pouco menos de 80% e deve chegar até 90%. Quais são os problemas de aumentar a dívida, do governo aumentar a dívida? Só para o pessoal entender o que isso pode gerar. Então, o problema é o governo aumentar essa dívida quando ele vende os títulos junto ao mercado, né? Se ele pudesse vender nessa situação específica agora da pandemia, os títulos para o Banco Central, ele aumentaria a dívida contabilmente, mas é uma dívida dele com ele mesmo, tá certo? Então é mais fácil de resolver. O problema é quando você vende os títulos para o mercado, que é o que o governo está fazendo agora. O mercado que a gente fala é o mercado financeiro, o Tesouro Direto, tá certo? Para o sistema financeiro, digamos, ou para você ir lá, ou para as empresas que atuam via Tesouro Direto, isso que a gente chama de mercado, né? Então, se o Tesouro vende um título para o mercado, o que vai acontecer? Né? O volume de compromisso que o Tesouro tem para pagar esses títulos, tal, vamos dizer, para liquidar isso, é cada vez maior, certo? Né? Então, o mercado começa a olhar para o Tesouro e fala, olha, né, eu estou vendo que você está se endividando, né, mas eu sei que é por causa da pandemia, mas eu quero ver se depois você vai conseguir reduzir as suas despesas, tá? Certo. E aí, o que acontece? Como eu estou falando para você, vai ser muito difícil o governo reduzir as despesas depois, porque vai ser importante o governo para tirar a economia da crise. Então, a dívida vai continuar crescendo. Então, o mercado vai olhar para o governo e falar assim: olha, né, essa situação está muito ruim, certo? Você está ficando muito desequilibrado, o mercado falando para o governo, né? Porque você não vai conseguir se ajustar depois da pandemia, né? Então, o que acontece? Se você está numa situação muito ruim, né, o que vai acontecer é que provavelmente você vai ter mais dificuldade para me pagar, certo? Bom, e se eu tenho mais dificuldade para te pagar, né? E se você, aliás, governo, tem mais dificuldade para me pagar é o mercado, o risco para eu te financiar está ficando mais alto. Então, eu vou pedir cada vez, como o risco é mais alto, eu vou pedir uma taxa de juros maior para te emprestar dinheiro. Eu só vou te emprestar dinheiro, que eu, o mercado, estou emprestando para o governo, né? Quando o Tesouro vende o título para ele, eu só vou te emprestar dinheiro se você pagar uma taxa de juros mais alta. Então, o que acontece? A taxa de juros vai subir cada vez mais, certo? Então, o governo vai ter dificuldades, vai ter um custo maior para rolar essa dívida, fazendo o que ele está fazendo agora, certo? Então, esse é que é
um grande problema de aumentar a dívida junto ao mercado. É você ter Uhum. uma despesa cada vez maior com juros, que comprime o espaço para as suas outras despesas, certo? E porque a taxa de juros vai subir cada vez mais e o governo vai ficar cada vez mais refém do Depende. mercado para se financiar. Uhum. Perfeito, Tá? Nelson. Ô, Perfeito. Nelson, vou fazer alguma das perguntas do pessoal aqui. Tá A, bom. A Luzia Martins, ela está perguntando ações possíveis para o equilíbrio entre a receita e a despesa da prefeitura. Quais são as ações possíveis que a gente poderia fazer? Então, a gente falou um pouco disso lá no começo, né? Eu entendo que a prefeitura ela tem que, nesse momento, realmente pensar em medidas para aumentar a eficiência dela, do ponto de vista digamos, de onde ela está gastando, como ela está gastando, quer dizer, fazer algum pacote nesse termo de eficiência. Eu vi algumas situações de algumas prefeituras que estão propondo para a população antecipar o pagamento de IPTU, dando um certo desconto, né? Uhum, Então, uhum. por exemplo, você pode fazer um programa de antecipação de IPTU, né? Dando um desconto para a população, tá certo? Então o dinheiro entraria antes, só que lá no fim do ano, logicamente, a prefeitura, pelo menos é o tempo esperando a prefeitura receber os recursos do governo federal, né? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é pressionar fortemente o governo federal para mandar esses recursos logo, né? Uhum. E para aumentar, inclusive, esse volume de recursos. Para isso existe a Frente Nacional de Prefeitos, tem representação parlamentar, tal, tudo mais, tem os deputados, tem que pressionar isso, né? A outra coisa que você pode fazer é renegociar prazos de pagamento, isso a prefeitura deve estar fazendo, né? Tá certo, em função da pandemia, tal, tudo mais, né? Uhum. E olhar, logicamente, para a sua despesa de pessoal com cuidado e ver se existe algum espaço para fazer algum tipo de ajuste e tal, etc., né? Ainda que no curto prazo seja muito difícil, mas pode ser que tenha algum espaço para você remanejar as pessoas, contratar menos, né? Tá certo? Ver com os temporários que você tem, aqueles que realmente você está precisando, enfim. Tem coisas que dá para você fazer. Não tem jeito, você tem que olhar o conjunto da tua despesa e ver aonde você consegue diminuir sem prejudicar os serviços públicos. Né? E Uhum. do lado da receita, você teria que ou tentar fazer uma antecipação mesmo de impostos, ou pressionar o governo federal para te liberar para liberar para aí o conjunto dos municípios um pouco mais de receita, né? Perfeito. Mais recurso, a quantidade maior de recursos. Nós temos uma pergunta também da Cristiane, que ela diz o Hum. seguinte: as cidades como Poços também tendem a se tornar mais protecionista e se industrializar de certa forma? Eu acho que isso, quanto mais a gente conseguir se industrializar ou desenvolver setores tecnológicos, não necessariamente indústria, né, mais a gente vai aumentar essa fonte de receita para conseguir equilibrar as receitas e despesas, né? E, de novo, diante dessa circunstância, eu acho que o papel do gestor municipal é compreender essas vocações, como você falou, Nelson, e ver que, através da nossa demanda interna, o que, que nós temos, né, e via capacitação, né, da mão de obra local, as compras públicas, que a gente conversou um pouco antes, que é o poder que a prefeitura tem de desenvolver setores aqui. Eu vou dar um exemplo: nossa prefeitura tem comprado máscara para distribuir para a população fora de Poços de Caldas, sendo que nós temos um monte de gente produzindo aqui, estaria gerando emprego e renda. Uhum. Então, se você também quiser fazer uma pontuação na pergunta da Cristiane, né, se as prefeituras elas tendem a se industrializar mais ou elas tendem a desenvolver mais o tecido produtivo local diante dessas circunstâncias, você concorda com isso, Nelson? Concordo. Não, você já respondeu, já, a tua resposta já foi ótima, já deu uma duela de uma resposta. E assim, mas só complementando, isso deveria, tá certo? Porque a indústria ela sempre cria empregos melhores, tá certo? Menos precários, né? Ela tende a ter empregos de maior qualidade. Isso é importante para a população. Então, a prefeitura sempre deveria se preocupar com isso. Agora, então, como a gente falou lá no começo, que vai ter uma onda, digamos, de protecionismo, é mais importante ainda você tentar produzir localmente as coisas. E aí, na medida do possível, que sejam feitas através da indústria ou do que a gente chama de serviços mais sofisticados, né? Tá certo? Que pagam melhores salários, tal, tudo mais. Mas é importante o município ter uma estratégia dessa, de desenvolvimento, tal, etc. Né?
Ô, Nelson, nós temos uma pergunta aqui que tá, já que a gente estava conversando dos repasses, né? A Márcia pergunta o seguinte: atualmente o governo federal está repassando para os estados as verbas para contenção do vírus. Essas verbas, elas podem impactar no repasse futuro para os municípios depois que a pandemia passar? Não, porque elas são verbas justamente extraordinárias para compensar a queda da arrecadação dos municípios. Foi feito todo um projeto de lei específico para Uhum, que, nesse momento, os municípios precisassem receber mais recursos. Né? uhum, Então, é uma coisa agora específica para a pandemia. Então, não teria por que afetar depois. Né? perfeito. Não tem lógica isso. E a Andrea está perguntando se você pode comentar um pouco a reforma administrativa, né? Eu acho que o que a Andrea está dizendo aqui, assim, a gente conversou sobre como expandir as fontes de receita e também nós precisamos conversar de como que a gente pode enxugar os custos, né? Eu acho que a reforma administrativa entra aí. Se você puder comentar um pouquinho, Nelson, como é que você enxerga, e aí é uma coisa muito peculiar, né, de cada município, assim, aqui em Poços a gente ainda tem um regime de contratação seletista, não é estatutário, acho que cada cidade tem a sua, mas você que já teve no Ministério da Administração e Reforma do Estado, eu acho que você podia comentar um pouco de como é que você enxerga hoje, até em âmbito federal também, isso aí. Tá. Então, veja bem, quando você fala de reforma administrativa, né, a primeira coisa que você precisa fazer é ver, analisar qual é o estado, tamanho do estado que eu quero dizer, o tamanho do setor público que você acha que precisa ter. Quais são as funções que você vai realizar? Não, qual é o tamanho, não. Quais são as funções? O que você pretende entregar, tá certo? Se a prefeitura resolve, vamos imaginar aí que o Eduardo no futuro seja prefeito de Poços de Caldas, né? Tomara, né? Que E estamos torcendo para isso. tem que subir muito degrau até lá, vamos de grão em É, grão. vai, um dia Obrigado, vai, é isso obrigado. Eu aí. ouvi de você só entusiasmo a gente. É, lógico. Obrigado, Seria um excelente prefeito, tenho certeza. obrigado. Mas enfim, mas vamos imaginar que você tem então um plano na sua cabeça, né, de gestão da prefeitura, né, você ou outros candidatos, tal, né? Se você for fazer um plano de desenvolvimento econômico, por exemplo, como você falou, de desenvolvimento local, você precisa ter uma estrutura lá para cuidar disso. Se você vai melhorar o seu sistema de saúde, você precisa ter uma estrutura para isso, vai ter que ter hospital, tal, etc. Se você vai entrar forte, por exemplo, no serviço de creche, por exemplo, né? Não estou dizendo que é isso, mas estou chutando aqui, certo? Você precisa ter um serviço de creche bem estruturado, precisa ter pessoas para atender, tal, tudo mais. Então você precisa ver se você vai só colocar dinheiro nisso, ou se vai contratar esse serviço junto ao setor privado, ou se você vai ofertar diretamente. Então, tudo isso você tem que fazer, entendeu? Porque você tem que ver o que eu vou prover de serviços e como que eu vou prover. Se eu vou prover diretamente ou se eu vou contratar junto ao setor privado. Essas questões você tem que olhar antes de você identificar qual é o tamanho do teu setor público, porque o tamanho do setor público vai depender do que você vai fazer e como você vai fazer, certo? Uhum, uhum, Então, o primeiro passo da reforma administrativa tem que ser esse: olhar para definir o que você vai fazer da vida. Você, enquanto gestor, não é você, gestor público, mas enfim, o que a prefeitura vai fazer, o que o Estado vai fazer, o que o governo federal vai fazer, vai ofertar de serviço e tal, tudo mais. Isso os uhum, governos em geral não fazem. E é o que eu falei para você no começo, que se chama planejamento da força de trabalho. Isso é muito importante, porque vai te propiciar, dimensionar quantos servidores você precisa, com que perfil, em função do volume de trabalho, em função das atividades que vai fazer, tudo mais. Então, fazer uma reforma administrativa, né, sem você planejar bem isso, eu acho que é simplesmente você falar, eu vou cortar um monte de gente, mas não sabe muito bem o que vai fazer. Porque uhum, reforma administrativa, infelizmente, virou sinônimo de corte de pessoal. E não é isso. A reforma administrativa é isso que eu expliquei antes da forma correta. É ver o que são as atividades do Estado e como que eu vou desempenhá-las, certo? Bom, perfeito. então o primeiro passo é esse. Aí o segundo passo, você tem que ver que perfil de servidor que eu preciso, né? Tá certo? Então, e olhar o quadro que você tem hoje. Né? O meu quadro é grande, meu quadro é pequeno, comparado com o que eu vou fazer ou não, certo? E aí você vai comparar as duas coisas. Pode ser que teu quadro seja muito grande num setor, mas ele seja pequeno no outro. Então você pode fazer realocação de pessoas, né? Uhum,
Pode ser que o seu quadro seja grande no geral, aí você vai ter que pensar numa estratégia, como é que você vai fazer para reduzir esse quadro, né, ao longo do tempo. Não sei se você vai querer ou demitir pessoas, que não é uma coisa boa, ou você vai diminuir, na verdade, o volume de contratações. Você tem que olhar para as suas aposentadorias, quando que as pessoas vão se aposentar, né? Tá certo? Para ver se quanto você vai repor desses aposentados, né? E tem que olhar vamos dizer, para o perfil que você precisa de funcionário. E aí toda a tua política de recursos humanos é desenhada em cima desse perfil, né? Quanto você precisa contratar, com que perfil, o que eu preciso capacitar, o que eu vou estimular as pessoas a se desenvolverem, como é que eu vou estimular as pessoas a progredirem, como é que eu vou avaliar o desempenho em cima do quê. Então, isso, na verdade, é uma grande reforma administrativa, né? Deveria ser dessa forma. Como é uma despesa muito grande para os municípios, para os estados, ela deveria ser sempre um ponto importante na gestão pública, tá? No caso dos estados e dos municípios, né, eles desempenham atividades que são o que a gente chama de muito intensivas em mão de obra, certo? Quer dizer, são atividades que usam muita mão de obra, não tem como. Por exemplo, eu vou falar de ensino, vou falar de saúde, vou falar de segurança, vou falar de limpeza pública, certo? Vou falar de restaurante popular, tá certo? Tudo isso, né, todas essas atividades são atividades que demandam muitas pessoas, né? Uhum. Então, não tem como. A força de trabalho do município e do estado, ela vai ser grande, porque são atividades que têm muitos que demandam, quer dizer, que na verdade demandam muitos trabalhadores, né? Tá certo? Quer dizer, Uhum. elas são que a gente chama de intensiva em trabalho. Tá? Perfeito. O governo federal é menos, né? Tá? Então, aí você fala, mas eu não posso ter tudo isso de trabalhador. Então você tem que ver como é que eu vou ofertar. Eu vou só contratar, né? Tá certo? Vou dar um jeito de ser mais eficiente e tal. Tudo isso você pode fazer, mas você tem que pensar desse jeito, não tem como. Se você pensar a forma administrativa, eu vou passar um corte, acabou, tá certo? Seu Uhum. governo não vai... Simples, acabou, seu governo não vai funcionar direito. É esse que é o problema. Perfeito. Não, excelente, excelente. É tudo planejamento, né, Nelson? Não tem como, Exato. porque acaba virando um mote de campanha para todo mundo, né? Não, vou fazer a reforma administrativa como se fosse resolver todos os problemas, né? Isso é uma coisa muito complexa e tem que ser. Ô, Nelson, nosso tempo está acabando, mas eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta que quando a gente estava trabalhando lá em 2018, você, junto com o Ciro, com todo o pessoal do programa de governo, vocês falavam muito que um dos complexos industriais a se desenvolver no país era o complexo da saúde. Então, quer dizer, a parte de remédio, né, essa química fina, que hoje em dia a patente de grande parte disso é vencida e a gente tem capacidade de produzir aqui, os genéricos, enfim. E também toda a parte hospitalar, né, desde maca, água sanitária, tudo isso aí. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente. Esse setor, diante da pandemia, deixou claro que se a gente tivesse desenvolvido, a realidade hoje seria diferente, né? Como é o caso do respirador, por exemplo. Você poderia falar um pouco para a gente como que você acha que estaria sendo e por que da importância de desenvolver esse setor aqui no nosso país? Então, hoje, quando a gente falava na campanha, né, o Eduardo trabalhou junto comigo lá, no programa de governo. Quando a gente falava na campanha em complexo industrial da saúde, achava que era importante, né? Hoje ele é muito mais importante. Hoje, para mim, ele é o mais importante de todos, tá? Por quê? Porque a gente vai continuar tendo, não digo essa pandemia, mas vai aparecer outros vírus, dado o que está acontecendo com o meio ambiente e tal, todo mundo está falando nisso, a gente vai continuar, infelizmente, tendo problemas desse tipo. Já teve, alguns anos atrás, outras gripes, mas foram melhor isoladas, nesse caso aqui não, né? Ela se espalhou para o mundo inteiro. A população brasileira está envelhecendo, né? Em média, então nós precisamos ter, e a gente ficou muito claro agora, né? Que a gente está sem respirador, né? Precisando importar da China, aí chega a China lá e embarga, né? Quer dizer, a venda, chega, se o avião faz uma escala nos Estados Unidos, eles embargam em outro país também. Você vê que o governador do Maranhão, lá, quando ele quis chegar os respiradores lá, a volta que ele deu, ele teve que passar pela África, tal, fazer uma escala na Etiópia, não sei o que, para chegar, quer dizer, desviar de alguns países, senão ele sabia que ia ser embargado aquilo. Por quê? Porque os países estão, todos eles precisando desse produto.
O Trump, por exemplo, disse lá nos Estados Unidos para a 3M que não podia exportar determinados produtos. Tá certo que a 3M queria exportar para o Brasil, para outros países, não pode, vai atender o mercado interno. Então, o que acontece? Nós estamos numa situação muito ruim, por quê? Porque a gente não produz isso, deixou de produzir, poderia estar produzindo, né? Nenhuma tecnologia tão sofisticada assim, produzir respirador, por exemplo, né? E poderia estar produzindo outros bens mais sofisticados. Imagina se a gente tivesse melhor equipado do ponto de vista hospitalar, do ponto de vista de remédio, do ponto de vista de respirador, tudo mais, a gente atenderia a população muito rápido. Ia ter a pandemia da mesma forma, mas a gente estaria atendendo muito melhor, né? Porque a gente teria como ofertar isso mais rapidamente. E mesmo, vamos dizer, o país mais, que é o representante do liberalismo no mundo, que é os Estados Unidos, está falando, olha, eu vou impedir as minhas empresas de exportarem, e o Trump, inclusive, invocou um decreto lá da época da guerra, que ele pode obrigar as indústrias, né, a se reconverterem, quer dizer, a produzir outra coisa diferente do que eles produzem, para atender durante a pandemia, certo? Então, você vê como a indústria é importante, né? Tá certo? Lá nos Estados Unidos também eles perderam isso, fizeram esse decreto para poder voltar atrás. Nós perdemos muito mais a indústria. Então, quer dizer, nesse momento é fundamental a gente recuperar a indústria, e o mais urgente é justamente esse complexo industrial da saúde, eu não tenho a mínima dúvida. Perfeito, perfeito. Nelson, infelizmente nós chegamos no tempo aqui que eu combinei com você, mas eu queria te agradecer aí profundamente, acho que foi muito esclarecedor, e dizer, aproveitar que nós estamos aqui, que eu quis estrear esse programa Proseando com você, porque você foi uma pessoa muito importante para mim, né? Não só como professor na parte técnica, mas você foi uma pessoa que mostrou para mim que tudo isso é para a gente poder melhorar a vida das pessoas, gerar oportunidade das pessoas e fazer com que todo mundo possa sonhar com aquilo que quer e que todo mundo possa viver num mundo melhor. Então, eu queria te agradecer muito por isso. Hoje, essa empreitada política aqui que eu pretendo fazer é responsabilidade sua, uma parcela grande dela. Então, fica aqui meu muito obrigado. Você é uma inspiração para mim. Obrigado. Eu que te agradeço, tá certo? Se eu consegui, né, fazer assim, vamos te ajudar nesse sentido, é porque eu também vi que você é um grande cara, tá certo? Tem um potencial excelente, né? Tem a preocupação em melhorar a sua região, melhorar a sua cidade, melhorar o país, né? Então eu vi em você um potencial muito grande para ser um político de qualidade, daqueles assim de fazer política pública. E eu torço por você e vou te ajudar com certeza. E vocês podem, garanto para vocês que, olha, esse cara é ponta firme, viu? É uma joia que a gente tem que guardar e desenvolver ao longo do tempo. É isso aí. Que isso, falou, Dudu. Você me emociona, pô. Obrigado mesmo. Obrigado e muito obrigado a todo mundo que está aí assistindo. Estamos aqui com uma galera mandando mensagem aqui, não vou conseguir ler todo mundo, mas meu muito obrigado mesmo, pessoal. Boa noite para todo mundo. Valeu, Nelson. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau.